meus amores! Como estão? E aí, como foi o seu final de semana? Foi bom? Então, vamos iniciar a nossa semana hoje na terça-feira, certo? Foi uma semana aí, eu acredito que muito proveitosa. Fizeram a atividade, certo? E hoje o que nós iremos fazer? Hoje você vai pegar aí o seu livro didático na página 20, página 21 e 22. E nós iremos resolver alguns exercícios da nossa hora do estudo, tá bom? Vamos resolver alguns, outros vocês irão fazer, correto? E iremos também resolver Organize as Ideias. Então prepare o seu livro didático aí, pegue ele, coloque aí o seu livro na página 20 e vamos resolver aí os exercícios de Organize as Ideias e a hora do estudo, envolvendo todo o conteúdo que foi vocês estudaram aí na semana passada, tá bom? Então, peguem o caderno de vocês, o livro, para que nós possamos responder a nossa aula de hoje, tá bom? E desde já eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana aí que Ele nos proporcionou de nós estarmos novamente juntos com saúde para estudarmos e aprendermos muito mais na disciplina de matemática, tá bom? Então, gente, vamos lá, meus amores, meus alunos queridos do 8º ano, a nossa aula de hoje. Lá, gente, vamos à nossa aula de hoje. Como eu expliquei no vídeo antes, né, nós iremos hoje fazer a resolução dos exercícios da hora do estudo e também da Organize as Ideias aí, que conforme eu falei no vídeo, acredito que vocês já estão com a página aí do livro didático de vocês em mãos, né, com o livro didático. Hoje nós iremos resolver esses exercícios e assim, eu não vou resolver todos porque vocês têm que resolver também, tá bom? O que nós iremos fazer? Eu vou explicar alguns exercícios, alguns eu vou responder com vocês, outros vocês farão no nosso momento de aula, tá bom? Então você vai fazer, você vai resolver e naquele momento que nós temos de interagirmos juntos aí você vai estar enviando essa atividade para mim respondida, tá bom? Então pegue o seu livro didático aí e vamos hoje às nossas resolução dos nossos exercícios aí de Organize as Ideias e hora do estudo com a professora Josilene. Vamos lá, primeiramente vamos ver Organize as Ideias, né? Olhem só. Neste capítulo, aprendemos algumas ideias novas sobre a potenciação e a radiciação. Foi isso? Vimos também como ver um número em notação científica. Invente uma potenciação e uma radiciação e preencha os quadrinhos. Além disso, complete as lacunas. Então, você vai fazer aqui, ó. O que você irá fazer? Você vai inventar, vai colocar um número aqui, ó, que represente a base, certo? Conforme eu expliquei na potenciação, um número que represente a base. Esse quadradinho pequeno aqui vai ser o número que vai representar o expoente e esse daqui vai ser o resultado, vai ser o que? A potência, tá bom? E aqui, ó, aqui nós vimos em relação à potência e aqui vamos ver em relação à radiciação, tá bom? Então, aqui nós temos a nossa raiz, não é verdade? Ó, temos a nossa raiz. Aqui você vai escolher um número que seja uma raiz exata ou conforme você queira fazer um decimal também. Você vai colocar o índice aqui e aqui o seu resultado, tá bom? Aqui vai ser o seu radicando, aqui o seu índice e aqui o resultado final. Então, lembra que eu expliquei sobre a relação entre potência e radiciação, que a radiciação ela é o inverso da potência. Então, analise aí e você vai escolher, pode ser qualquer número, tá bom? O importante é que os resultados finais sejam coerentes ao meu índice e à minha base. Ou quer dizer, ao meu radicando e à minha base, tá bom? Então, cuidado aí.
E depois ele faz a seguinte, ele continuando o exercício, ele faz a seguinte pergunta aqui, ó. Complete as lacunas. Com exceção do zero, qualquer outro número elevado a zero é igual a... Aí eu respondi, esse aqui eu respondi, é igual a 1, né? Esse é igual a 1. Então, nós aprendemos anteriormente que todo número, toda base elevado a zero, o resultado sempre vai dar 1, tá bom? Então, todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Isso quer dizer a ele mesmo. Então, quer dizer, por exemplo, eu tenho 12 elevado a 1. Resposta é 12. Eu tenho 144 elevado a 1. Resposta, 144. Eu tenho 1000 elevado a 1. Resposta é 1000. Então, todo número elevado a 1, o resultado vai ser a própria base, tá bom? Quando o expoente de uma potência é um número inteiro negativo, o resultado é o quê? O resultado, como eu ensinei para vocês, ele vai ser o inverso. O inverso quando o expoente ele for aí negativo, tá bom? Então, o resultado é o inverso da potência com o correspondente expoente positivo. Invente um exemplo e preencha o esquema ao lado. Então, você vai pegar aqui, ó, você vai fazer colocar um número com o expoente aqui negativo, tá bom? E aqui você vai pegar esse número, você vai inverter e o expoente que está negativo, ele vai passar a ser positivo. Aí você vai responder, tá bom? É com vocês. Deixa eu colocar para cá. Vamos lá. Na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e os expoentes. Vocês irão responder, tá bom? Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e você irá responder os expoentes. Para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e não sei, você irá responder. Resultado, aí termina aí com os expoentes. Quando multiplicamos potências de mesmo expoente, as bases e conservamos o expoente, tá? Quando a sua resposta pessoal, potências de mesmo expoente, dividimos as bases e conservamos o expoente, certo? E agora nós iremos para a hora do estudo. Vamos lá, olha só. A malha pontilhada ao lado é formada por 25 pontos. Observe as 9 expressões a seguir, que nós iremos colocar. Resolva cada uma delas. Marque os pontos na malha de acordo com os resultados obtidos. E ligue na ordem em que elas aparecem, começando com A e terminando em L. A primeira já está resolvida e é igual a 15. Por isso, a figura começa no ponto 15, indicado em vermelho. Tá aqui, ó. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Eu vou resolver a letra A e as restantes vocês irão fazer e daqui a pouco vocês mandarão para o meu privado para a gente fazer as devidas correções, tá bom? Então, a letra A ela já está respondida. Ó. A letra A eu tenho 4 ao quadrado menos 7 elevado a zero. É igual. Nós sabemos que 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Repetir aqui o sinal de menos. 7 elevado a zero, nós aprendemos que toda base elevada a zero é igual a 1. Então, 16 menos 1 é igual a 15, correto? Na letra B, olha, observe aqui, você irá fazer, tá bom? Só vou dar algumas dicas. Na letra B eu tenho 3 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado à quarta potência. Olha só, quanto é 3 elevado ao quadrado? Você vai resolver, 3 elevado ao quadrado é tanto. E nós aprendemos que toda base negativa é elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, vai ficar o resultado de 3 ao quadrado mais 2 elevado à quarta potência. E você vai resolver aí a potenciação de 2 elevado à quarta potência. Depois, você vai só fazer a soma entre eles, tá bom? Na letra C, eu tenho 5 elevado ao quadrado
menos 2 elevado ao quadrado. Então, observe aqui que eu vou primeiro resolver a potenciação de 5 elevado ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? Você irá fazer, né? Observe que aqui, ó, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado e ele está fora do parênteses. Então, observe que, professor, o expoente aqui, ele é positivo. Cuidado. Sim, ele é positivo, mas ele está dentro o expoente, ele é positivo, mas aí esse menos 2, ele está dentro do parênteses? Não, ele não está. Então, isso quer dizer que esse sinal de menos, ele não está acompanhando o 2 elevado ao quadrado. Quando isso acontece, ele é diferente desse aqui. Eu repito o sinal de menos e resolvo a potenciação, 2 elevado ao quadrado, tá bom? Aí vai ficar o valor de 5 ao quadrado menos o valor de 2 elevado ao quadrado. E você vai fazer aí a subtração, tá bom? Na letra D, nós temos 7 menos 3 elevado ao quadrado. O que você vai fazer aí? Você vai subtrair aqui o que está dentro do parêntese e depois elevar ao quadrado aí e dar a sua resposta. Bem fácil, né? Letra E. Na letra E, eu tenho aqui 2 elevado à sexta potência menos 6 elevado à segunda potência, tudo isso dividido por 4. Primeiramente, você vai resolver aí o que está dentro do parênteses e depois você vai fazer a devida divisão por 4, tá bom? Então, é muito fácil resolver isso daí. Observe aí que suas bases são diferentes, então resolva aí os expoentes, tá bom? E depois você vai dividir aí por 4. Na letra F, eu tenho aí 3 elevado à quinta potência menos 15 elevado à segunda potência, dividido por 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1. Então, você vai primeiro resolver as potenciações, depois você vai fazer a divisão, tá bom? Na letra G, eu tenho 13 vezes 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 9 elevado ao quadrado. E aí, como é que eu vou fazer isso daí? Sempre nas propriedades, nós vamos resolver primeiramente aí as potenciações, tá bom? Então, cuidado. Na letra H, eu tenho aqui 5 vezes menos 1 elevado ao cubo, mais 9 menos 1 elevado à quarta potência. Então, o que você vai resolver primeiro? A potenciação e depois você vai fazer a multiplicação, tá bom? E a letra I, eu tenho aí 3 elevado ao quadrado, mais 5 elevado a 1, mais 8 elevado a 0. Aí você vai dar a sua respostazinha aí e depois você vai estar mandando para o meu privado, tá bom? Aí ele faz a seguinte pergunta: qual a área da figura obtida? Então, nós sabemos que nós iremos fazer isso daqui, conforme aqui, depois ele pediu para você ir ligando conforme os resultados e depois você vai descobrir qual é a área dessa figura, tá bom? Aí você vai dizer se é 16 centímetros quadrados, B, 15 centímetros quadrados, C, 14 centímetros quadrados, D, 13 centímetros quadrados e E, 12 centímetros quadrados. Você vai só marcar aí, tá bom? Vamos agora para nossa hora do estudo, né? Então, aqui, ó, eu respondi, a letra A já está respondida aqui, né? Eu vou deixar aí a letra B respondida para vocês aqui, ó. A letra B também eu respondi, ó. Na verdade, foi a letra E. Tá aqui, desculpa, tá, gente? Eu respondi aqui a letra E, foi essa questão aqui. Então, olha só como foi resolvido, ó. Primeiramente, eu peguei 2 elevado à sexta potência, que deu quanto? Quanto é 2 elevado à sexta potência? 64. Repeti o sinal de menos. Quanto é 6 elevado ao quadrado? 36. E repeti a divisão por 4. É igual. Subtrair 64 menos 36, que deu 28, e dividir por 4. E 28 dividido para 4 é 7. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é 7 aí, tá bom? Aí, olha só, vamos agora aos nossos probleminhas aqui, olha. Essa questão aqui, ela caiu no Enem, tá bom? Com a questão que estava aí no Enem e ela foi colocada no livro de vocês para vocês responderem aí, tá? Sempre eu converso com os meus alunos
que a nossa grande dificuldade hoje na matemática são as interpretações quando envolvem problemas, tá bom? Então, assim, quando você for resolver um problema, analise tudo que o problema está pedindo, a pergunta, anotem todas as informações para poder, assim, então, respondermos uma questão dessa, tá bom? Então, é muito importante que você analise aí tudo que está falando no problema, que hoje o problema é o problema, né, de muitos alunos. Então, vamos lá a esse problema que vocês irão fazer, vocês irão responder. E eu vou estar tirando as dúvidas de vocês do nosso privado aí, quando nós tivermos aí o nosso momento de interação da nossa aula de hoje, tá bom? Mas vocês têm que resolver, tá bom? A professora não vai resolver todos os exercícios com vocês, não. Então, vamos lá. No depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetros de espessura. E em cada uma delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas, formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual a representação em potência de 10? Olha, em potência de 10, correspondente à quantidade de títulos de livros registrado nesse empilhamento. Então, observe aí que aqui já vai tipo assim, entrar a notação científica, né? Juntamente com a base 10 aí. Então, você vai resolver. Nós temos a opção da letra A até a letra E. E você irá mandar a sua resposta para mim. Mas aí você tem que fazer o cálculo. Não adianta só marcar e não ter o cálculo, tá bom? Você tem que enviar o cálculo para a professora também, junto, tá? Terceira questão. Você já sabe que em uma potência de base 10, em que o expoente é um número inteiro positivo, a quantidade de zeros do resultado é igual ao expoente da potência. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, 10 elevado ao quadrado é igual a 100, né? Coloquei um 1 e acrescentei quantos zeros? 2 zeros. 10 elevado à quarta potência é 10.000. Repeti o 1 e coloquei quantos zeros? 4, conforme o meu expoente. 10 elevado à sétima potência foi igual aí a 10 milhões, né? Então, eu acrescentei conforme o meu expoente. Acrescentei aí 7 zeros. Então, quando o expoente é um número inteiro negativo, também existem relações entre o expoente e o resultado. Complete a tabela a seguir. Vamos lá, alguns eu respondi e outros vocês aí irão fazer, tá bom? Olha só, na primeira linha aqui eu tenho potência, você vai deixar a potência, a fração e a forma decimal. Então, observe que na potência aqui eu tenho 10 elevado a menos 1. Como é que ela fica em forma de fração? É o inverso, então fica 1 sobre 10 o inverso. E na sua forma decimal fica 0,1 aí, né? Nós temos 10 elevado a menos 2. Vamos deixar em forma de fração. 1 sobre 100, porque esse 2 aí está dizendo que eu tenho que colocar 2 zeros. E por que que não foi o negativo? Porque como eu já fiz a inversão aqui, não precisa, também já acrescentei o zero aqui. E eu sei que na sua forma decimal vai ficar 0,01, porque tem que ter 2 números após a vírgula, conforme o meu expoente, tá bom? Vamos ver aqui de 10 elevado a menos 3. Fica 1 sobre 1000 inverso em forma de fração, e na sua forma decimal fica 0,001. E 10 elevado a menos 4, o inverso fica 1 sobre 10.000, e em forma decimal fica 0,0001. Aí ele faz aí as seguintes perguntinhas que vocês irão responder. Na letra B diz assim: nas potências do item A, qual é a relação entre o número de casas decimais e o expoente? Você irá responder. Letra C. Nas potências do item A, qual é a relação entre o número de zeros do resultado na forma decimal e o expoente? Certo? Aí, olha só, a letra D,
A letra D eu fiz aqui, eu resolvi somente 3, o restante vocês irão resolver, tá bom? Olha só, D, é comum ouvirmos nomes como milhão, bilhão, trilhão. Esses termos estão associados às potências de base 10. Então, complete aí a sua tabelinha. 100, olha só como eu fiz. Eu peguei o 100, é igual, deixei em forma de potência. 10 elevado ao quadrado. 1.000, 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Observe que o expoente é conforme a quantidade de zeros que vai ser acrescentados aqui. 10.000, você irá fazer. 100.000, eu coloquei aqui, ó, 100.000 é a mesma coisa que 10 elevado, tem quantos zeros aqui? Tem 5, então fica 10 elevado à quinta potência. Aí você vai fazer para 1 milhão, para 1 bilhão, para 1 trilhão, tá bom? Você irá fazer aí, tá? E depois você vai mandar aí a sua resposta para mim. Aí nós temos aqui um décimo, gente. Um décimo é 0,1, que nós iremos trabalhar já na notação científica, e nós aprendemos que quando os números eles são menores, os expoentes ficam negativos, não foi? Então, 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. Um centésimo, olha só, um centésimo é 0,01, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, correto? Temos aqui um milésimo, olha, isso aqui eu fiz para vocês. Um milésimo é 0,001. Então, observe que eu repito a base 10. E quantos expoentes? Quantos números tem depois da vírgula? Tem 3. Então, como ele é um número muito pequeno, vai ficar 10 elevado a menos 3, tá bom? Aí, você vai fazer um décimo de milésimo, um centésimo de milésimo e um milionésimo. Aqui eu fiz um bilionésimo. Então, observe aqui, ó, que eu coloquei a base 10, e se nós formos contarmos quantas casas decimais temos depois dessa vírgula aqui, nós temos 9, então vai ficar 10 elevado aí a menos 9, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido e o restante aí vocês irão resolver, tá bom? Na quarta questão, diz assim: assinale a alternativa que apresenta o maior dos 5 números. Então, o que você vai fazer nessa quarta questão aí? Você vai resolver as potenciações. Olha, por exemplo, na letra A nós temos a propriedade de potência de potência. E nós sabemos que na potência de potências nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. E assim você vai resolver e você vai ver qual é a alternativa que apresenta o maior de todos eles. E você vai marcar se é a letra A, B, C, D ou a letra E, tá bom? Aí é com vocês, vocês irão resolver e depois estarão enviando aí para o meu privado, tá bom? A quinta questão eu resolvi aí com vocês, tá bom? Então, olha só, essa questão ela foi formulada pela OBM, tá bom? E diz assim: dividindo-se o número 4 elevado a 4, que é elevado à sétima potência, por 4, obtemos o número 4 elevado a 12. Mas como assim, professora? Eu não entendi. Aqui está a resolução, tá? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Estão conseguindo enxergar aí? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 4, que é elevado a 4, elevado ao quadrado, né? A sétima não, é ao quadrado, né? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir essa base, tá aqui. E aí que é aqui que eu vou resolver a potenciação, ó. Tá vendo que tem 4 e o 2 aqui? Então, eu repeti esse 4 e 4 elevado ao quadrado é 16. Então, isso aqui, ó, eu repito esse 4 e esse 4 menorzinho que tá aqui em cima, ele que vai ser a base e esse 2 aqui vai ser o expoente. Então, eu vou repetir esse número, que é o 4, e 4 elevado ao quadrado é 16, tá bom? E nós aprendemos que na divisão de potenciação, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, foi o que eu fiz, olha só. Repeti a base 4
peguei 16 e subtraí de 4. 16 menos 4 deu quanto? Deu 12. Então, a resposta correta é 4 elevado à 12ª potência. Então, a resposta correta será a letra E, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido aí essa daí, tá? E a 6ª questão, ela diz assim, da OBMEP, tá? Qual é a soma dos algarismos dos números que se obtém ao calcular 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 103? Dica, escreva 5 elevado a 103 como 5 elevado a 100 vezes... Olha aí a dica, gente. Observe aí, olha. Ele dividiu aí, ele separou, tá? Então, observe aí. Então, essa resposta aí, ela tem até a letra E, tá? Você vai resolver e vai responder aí. Cuidado com as informações, tá bom? Cuidado, correto? Se você resolver direitinho, você vai chegar no resultado, tá bom? Então, depois mandem para mim essa questão. Vou ficar no aguardo aí, tá? A 7ª questão diz assim. É outro problema, tá? Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200 mil quilômetros quadrados, dos quais 840 mil quilômetros quadrados estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Aí, comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é... Então, eu resolvi essa questão aqui para vocês. Então, olhem só. A capacidade do aquífero Guarani é de 30 mil quilômetros cúbicos. Como 1 quilômetro cúbico é igual a 1 bilhão de metros cúbicos e 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, temos que, vamos pegar aqui 30 mil quilômetros cúbicos é igual a 30 mil, vamos multiplicar por quanto? Por 1 bilhão de metros cúbicos. E resolvendo fica o quê? Nós vamos pegar 30 mil multiplicando por 1 bilhão vezes 1.000 litros. Multiplicando todo esse povo aqui, ó, nós iremos encontrar, olha só, 30 mil quilômetros cúbicos é igual, vamos deixar ele na sua forma de notação científica, fica 3 vezes 10 elevado à 4ª potência, certo? Vezes o segundo, que vai ser 10 elevado a 9, vezes 10 elevado ao cubo. Tudo isso vai ser 3, repito a base 3, vezes, repito 10, e vou somar os expoentes, somando 4 mais 9 mais 3, vai dar 16. Então, isso quer dizer que o novo reservatório da Sabesp tem capacidade de 20 milhões de litros, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 7, 7ª potência litros. Assim, olha só, 3 vezes 10 elevado a 16 sobre 2 elevado a 10 sobre 7, o que nós iremos fazer? Vai ficar aí, nós vamos dividir 3 por 2, que vai dar 1,5, né, isso? Então, 3 dividido para 2 vai dar 1,5, vezes, vamos repetir a base 10 e subtrairmos os expoentes. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a 16 menos 7. Então, a nossa
resposta é 1,5 vezes 10 elevado a 9. Então, a capacidade do aquífero Guarani é de 1,5 vezes 10 elevado a nona potência vezes a capacidade do reservatório novo. Ok? Então, a resposta correta será a letra E. Tá bom, gente? Então, ele deu uma dica. Dica, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, 1 quilômetro cúbico é igual a 1 bilhão de metros cúbicos. Ok? Vamos aqui à oitava questão. Um dia é igual a 24 horas. Uma hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? Então, letra A, calcule quantos segundos corresponde a um ano de 365 dias. Letra B, escreva o resultado obtido no item anterior em notação científica. Letra C, reescreva o número do item B aproximado para 2 casas decimais a parte que multiplica a potência de 10. Tá bom? A nona questão você irá fazer, tá bom? Assinale a alternativa que mais se aproxima da raiz de 53. A raiz quadrada de 53 você irá fazer e dar a resposta aí. A 10ª questão eu resolvi ela com vocês, tá? O valor da expressão, olha só, a resposta correta foi a letra A, tá? E a questão 11 vocês também irão fazer, tá? E a 10ª questão, primeiramente, olha só, ele fez separadamente aqui as raízes, olha. Ele tirou a raiz de 10,89, que deu 3,3. Depois ele extraiu a raiz de 2,25, que deu 1,5. Depois ele extraiu a raiz de 84,64, que deu 9,2. Depois ele também extraiu a raiz quadrada de 46,24, que deu 6,8. Depois ele foi só resolvendo, ó. Ele encontrou a raiz, ficou 3,3 mais 1,5 sobre 9,2 menos 6,8. E aqui ele fez a soma, ele somou 3,3 mais 1,5, que deu 4,8. E aqui ele subtraiu 9,2 menos 6,8 deu 2,4. E depois ele fez a divisão, ele dividiu 4,8 dividido para 2,4 e a resposta aí foi 2. Tá bom? Então, nós chegamos aí ao final da nossa aula de hoje. Vocês irão resolver essas questões e daqui a pouco vocês irão me enviar. Tá bom, gente? Então, beijos aí, até a nossa próxima aula.